Moto G100 pode ser lançado em breve. iPhone 13 com bateria maior, será? Zenfone dobrável tem nome vazado. Bethesda amplia portfólio do Xbox Game Pass. Aquecimento global coloca o Brasil em alerta. Esses assuntos e muito mais você confere agora no Plantão TC. Mais uma previsão sobre o iPhone 13 pode indicar novidades por parte da Apple. Um dos principais analistas de produtos da empresa declarou que o próximo celular teria mudanças no posicionamento dos componentes internos. E o que isso significa? Que a maçã poderá abrir espaço para colocar baterias maiores que nas presentes na linha iPhone 12. O futuro aparelho deverá ficar mais pesado, mas em compensação, ele vai demorar mais tempo para descarregar. Mas essa não é a única informação, tá? Outros analistas reforçaram a volta do Touch ID, mas com uma diferença. Agora, o leitor de impressões digitais ficaria sob a tela, assim como nós já vemos nos dispositivos Android. Entre os iPhones atuais, o único que tem o sensor biométrico é o iPhone SE, mas ainda fora do display, tá? De qualquer forma, você pode esperar várias novidades para a próxima família de celulares da Apple. Parece que a Asus está trabalhando em um smartphone dobrável para estrear no segmento. O nome do modelo apareceu no banco de dados da Arcor nos últimos dias. Ele se chamaria Zenfone 8 Flip e é esperado para ter um formato de concha, assim como o encontrado nos concorrentes, o Motorola Razr e o Galaxy Z Flip. Os registros do Google ainda entregaram outros aparelhos que não foram lançados até o momento. Entre eles, há modelos da Lenovo, LG e da Motorola, além de 3 portáteis da linha Galaxy A. A lista não dá mais detalhes de cada, como imagens ou datas de anúncio. Bom, já a gente volta aí a falar dos smartphones, para conferir as novidades do Moto G100. Mas antes, vamos abordar outro assunto que tem repercutido muito aí nos últimos dias. A compra da Bethesda pela Microsoft já começa a render frutos. O Xbox Game Pass recebeu 20 jogos do estúdio dos assinantes para consoles. A relação tem títulos das séries mais famosas da desenvolvedora, como Doom e Fallout. Dentre eles, a maioria também está disponível para PC e streaming na nuvem de celulares. Eles ainda oferecem o novo modo FPS Boost para tornar a reprodução mais suave para consoles da nova geração. Mas as novidades não param por aí, tá? O chefe do Xbox, Phil Spencer, confirmou que os futuros jogos da Bethesda eles serão exclusivos para as plataformas da Microsoft. E tem outra, diversos jogos da Ubisoft podem estar chegando ao Game Pass também até o final deste ano. Essa é uma resposta clara da gigante norte-americana, a rival Sony, para acirrar mais ainda a concorrência no mercado de games. Você já parou para contar quanto tempo você passa nas redes sociais por dia? Segundo o estudo, o Brasil é um dos países com maior média de uso diário das mídias na internet. Os brasileiros eles passariam mais de 3 horas, o que seria acima dos números a nível global. A preferência ainda é do Facebook, com a utilização por mais da metade dos respondentes nacionais. Instagram e Twitter aparecem na sequência. E por falar em redes sociais, o WhatsApp começou a aplicar a notificação para aceite dos seus termos de uso, O mensageiro já deixou claro que quem não autorizar a medida pode ter a conta bloqueada até o dia 15 de maio. A política de privacidade atualizada gerou polêmica por falar que mais dados seriam compartilhados com o Facebook, mas é importante a gente explicar. Isso vai acontecer só nas conversas com empresas, Os chats privados não serão afetados com a medida. O aquecimento global é um fenômeno climático que coloca aí os cientistas em constante preocupação, não é mesmo? E segundo um novo estudo nos Estados Unidos, a situação poderá tornar insuportável viver em regiões tropicais, como é o caso do Brasil. Isso aconteceria se o aquecimento não ficar limitado a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, que é o proposto pelo Acordo de Paris. Na prática, a resistência ao calor da pele humana aumentaria, o que geraria uma alta na temperatura do corpo humano, levando a um estado de febre e comprometendo órgãos internos. Pois é.
A solução seria o uso de energias renováveis para combater desmatamentos e frear o fenômeno. E por falar nesse assunto, você deve se lembrar do satélite, do satélite brasileiro que entrou em órbita recentemente. O Amazônia 1 teve as primeiras imagens registradas por ele divulgadas. Elas foram geradas por uma câmera especial presente no equipamento, considerada uma inovação da indústria espacial do país. A intenção dele será justamente monitorar queimadas, desmatamentos, reservatórios de água e desastres ambientais na região amazônica. E agora vamos voltar a falar sobre o principal assunto da semana, Mais detalhes de visual foram revelados do Moto G100, previsto para ser a versão global do Motorola Edge S, que foi apresentado na China. O aparelho mostrou um sensor TOF para ajudar no efeito de desfoque em fotos e suas duas câmeras frontais. Ele ainda deverá conter a plataforma Snapdragon 870 e 8 GB de memória RAM, configurações que prometem desempenho quase top de linha. E aí você se pergunta, se ele é uma versão do Edge S, significa que ambos são exatamente iguais, não é mesmo? Mas está errado. O Moto G100 tem como um diferencial um botão dedicado ao Google Assistente na lateral, além de algumas pequenas variações nas cores. Sobre a data de lançamento, o celular é esperado para se tornar oficial ainda neste mês de março, especificamente no próximo dia 25. A Motorola parece ter voltado para ficar no mercado de smartphones premium. E já estamos chegando no final do nosso Plantão TC, mas queremos saber de você primeiro quais são as expectativas para o lançamento do Moto G100. Acredita que ele chegará próximo a um top de linha? E o que você espera dos futuros iPhone 13 e Zenfone 8 Flip? Está curioso para ver o que serão os próximos celulares? Compartilha com a gente nos comentários sobre esses e os demais assuntos da semana. Lembrando que o Plantão TC também pode ser visto em texto no link mais abaixo. Eu fico por aqui e até mais!